Pronto. Olá, meus queridos, como havia prometido, estou fazendo aqui uma revisão da revisão, de Cristologia para nós entendermos perfeitamente como funciona. Claro, você já sabe, só para lembrar. Desculpa, a voz ainda não está recuperada da totalidade. Bom, nós estudamos um pouco sobre a doutrina de Cristo, a Cristologia, e nós falamos sobre a pessoa e a obra de Cristo. Nesse aspecto, foi bem focado, foi bem detalhado a importância de entendermos que a doutrina de Cristo na história tem uma relação muito estreita com a antropologia, que é a doutrina do homem, junto, claro, à cristologia, que é a doutrina de Cristo. Então você vai começar a ter um entendimento sobre a pessoa de Cristo, como o verbo que se fez carne e habitou entre nós e representou perfeitamente a humanidade. Então vai ser muito bom poder você estar conosco nessa revisão, tá bom? Então, nesse ponto, eu quero começar dizendo para você o seguinte: nós vamos dar uma geral, um ponto de vista mais comum, então vamos dar uma geral, falar sobre Cristo, a autenticidade legal, da representatividade dele como homem, mas vamos imaginar que alguém te perguntasse, como você entende, como você sabe sobre, sobre a pessoa de Cristo, ou seja, qual o livro da Bíblia, ou onde, ou quais os livros da Bíblia falam sobre a biografia de Cristo. A gente vai perceber que você tem o Velho Testamento falando sobre ele, você tem o Velho Testamento, você tem o livro de Isaías, que ele é tido como o evangelho do Velho Testamento, mas não são eles que dá a biografia de Cristo, A biografia de Cristo, ela está voltada no início do Novo Testamento. Então é o Novo Testamento, em si, os evangelistas, cada um no seu aspecto, que ele revela de fato o detalhe do nascimento, surgimento da família, da origem. Então, é nesse ponto que a gente compreende toda a história de Cristo. Então, toda a história de Cristo ela é confirmada, ela é registrada pelos evangelistas, a gente não pode esquecer disso. Outro ponto também que a gente não pode deixar passar é que Cristo estava no céu com o Pai, claro. Paulo disse que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, porque não havia nenhum homem, nenhum justo sequer capaz de salvar a humanidade. Então, por esse aspecto, a gente percebe que Cristo ele foi enviado para resolver. Mas quando ele é enviado para resolver, nós temos um questionamento, Como foi que Cristo atendeu à exigência de Deus para salvar a humanidade? Uma vez que na época era preciso que houvesse um sacerdócio perfeito, era preciso que houvesse uma vítima perfeita, um sacrifício perfeito. Então, como isso aconteceu? Você lembra? Para que isso acontecesse, então ele foi você completa para mim, pensa um pouco, responde direito, e ele foi também para fazer esse complemento, tá bom? Então, eu estou só fazendo pergunta para você pensar, e pensando você vai me dizer exatamente como foi que aconteceu. Então, eu quero só que você pense um pouco mais a respeito desses pontos relevantes que nos aponta a história de Jesus, da autenticidade, dele e, claro, a sua obra perfeita para salvar a humanidade. Outro aspecto também que a gente não pode deixar passar, além de entendermos, como eu havia falado, além de entendermos quais são os livros que trabalham a biografia de Cristo, entendermos como ele é conhecido entre os homens, como era o nome do Filho de Deus, como era chamado o Filho de Deus. Ele era conhecido como Emanuel, como Nazareno, como o Filho de José, ou tem um outro nome que você pode lembrar que representa quem de fato foi ele, quem de fato foi Jesus, sendo essa pessoa muito especial. Então esse é um dos pontos interessantes. Tem outros aí que a gente vai avançando para você ter uma real compreensão desse contexto. Nessa disciplina nós tiramos muitas dúvidas, compartilhamos com os irmãos muitas informações, falamos a respeito desse Jesus que nasceu de uma mulher, qual era a proposta inicial, quem foi que havia revelado sobre isso. Lá no início, nós vemos 700 anos antes já tinha Isaías falando sobre isso, e acontece muito depois, cumprido perfeitamente o que havia sido profetizado a esse respeito. E aí João, lá na frente, quando escreve, diz que o verbo se fez carne entre nós, habitou. Então João tinha essa visão extraordinária de Jesus, e isso faz com que nós tenhamos essa compreensão de fato.
quem era o Filho de Deus e qual foi a sua missão aqui na Terra. Mas outro aspecto aí que eu não posso deixar passar foi citado em classe. Não vou dar resposta porque foi citado em classe. E a pergunta foi a seguinte: uma vez que Cristo ele foi crucificado pelas autoridades da época, a pergunta crucial que eu quero que você me responda é: quem de fato matou Jesus? Quem matou Jesus? Eu vou dar aqui algumas dicas e você responde, mas eu não vou dar a resposta, tá bom? Vou só dar a dica, senão fica fácil demais. Foi os judeus? Os romanos? Os gregos? Ou tem uma outra pergunta que te faça pensar sobre isso? Então, é um dos aspectos importantes que a gente não pode deixar passar, sobre a importância de entendermos perfeitamente quem foi que matou Jesus, né? Lá na frente, falamos um pouco também sobre a questão do batismo. E nesse ponto nós compreendemos que o batismo era para que ele fizesse valer as palavras de João e João cumprisse, né, o que foi dito. Ele disse, olha, quando Jesus chega a João, ele diz: João, eu vim aqui para que você me batize. Ele falou: não, senhor, é o senhor que tem que me batizar. Ele falou: não, para que se cumprisse as Escrituras. Havia uma necessidade de reconhecimento do batismo. O batismo no Velho Testamento tinha uma ligação voltada para a purificação, e João traz uma outra visão, que é a visão do arrependimento. Então complementa esse ponto e Jesus faz essa atuação, né? Ele consegue fazer isso acontecer também na vida dele. Então esse é um ponto importante. Então Jesus ele foi batizado para nos dar exemplo, ele foi batizado porque convém cumprir toda a justiça, isso estava lá escrito em Mateus capítulo 3, versículo 15, ele se identificou perfeitamente com o povo, né? E ele endossou, né? Ele embasou o batismo de João. Isso foi muito importante. Então, a passar apesar de tudo, essa passagem nos deixa claro que havia uma conexão perfeita, né, segundo o que mandava as Escrituras, para que Jesus fosse identificado quem de fato ele era. Isso foi muito importante, né? Outro aspecto aqui que a gente começa a observar é que nesse ponto, né, nós temos também aquela perguntinha que é muito interessante. Antes dela eu quero falar um pouco. Jesus ele foi o profeta esperado, né? Foi o profeta que ministrava com perfeição, com qualidade, sabia do que estava falando. Mas vamos lá que alguém te pergunte assim, olha, Jesus como Filho de Deus, ele é o quê? Como é que nós identificamos? Quais as palavras da Bíblia dá autenticidade a ele como Filho de Deus? Então tem algumas perguntas aqui que eu quero te passar para você pensar e responder na medida do possível. A primeira pergunta a primeira alternativa, Jesus como Filho de Deus, ele é o Filho unigênito? O unigênito? Jesus como Filho de Deus, ele foi o Filho único. Jesus como, terceira alternativa, Jesus como Filho de Deus, ele foi de descendência única, Filho único, descendência única. Jesus como Filho de Deus, ele é o único da espécie. E por último, o que é que você acha? Todas as perguntas assim estariam certas? Bom, aí você tem na sequência, você tem outra perguntinha assim que é muito interessante. Enquanto a gente chega na pergunta interessante, a gente começa lembrando que Jesus ele se considerava um profeta. Ele falou isso lá em João 14, 24, dá esse entendimento, né? Ele tinha essas qualidades, né? Ele sabia de fato do que estava tratando. Jesus tinha autoconsciência da sua existência. Ele não estava perdido no tempo nem no plano. Ele sabia perfeitamente da sua missão. Então Jesus ele previu eventos futuros como profeta. Ele profetizou sobre a queda de Jerusalém. Lucas 21, 24 fala sobre isso. A díaspora judaica, né, que seriam espalhados, ele fala sobre isso, né, a partir dos anos 70, então tem esses pontos importantes, né? E o que nós observamos é que o Cristo sobrenatural, ele abre alas para o Jesus humano, né? O Cristo sobrenatural abre alas para o Jesus humano. E nesse aspecto nós observamos que, aí nós temos entendimento sobre as duas naturezas, né? Ou seja, a doutrina das duas naturezas. Então a doutrina das duas naturezas, ela abre alas para a doutrina de um homem divino. Um homem divino. Nesse aspecto, cabe-se a pergunta:
Jesus ele tinha as duas naturezas? Sim ou não? Segundo, Jesus tinha apenas a natureza divina, pelo fato dele ser filho de Deus? Terceiro, Jesus tinha apenas. Terceiro, Jesus tinha as duas naturezas, porém de forma harmoniosa e perfeita? Qual é a sua resposta? Pensa um pouco, não chuta, tá? Ouve outra vez, tira suas dúvidas. Eu quero você tirando nota máxima nessas questões interessantes, né, que te faz cada vez mais aprender da palavra de Deus. Ok? Bom, outro aspecto que eu não posso deixar passar, a gente tem que entender, né? Jesus ele foi sacerdote eterno. E como sacerdote eterno, bom, Cristo ele é superior a Arão, né? Ele foi superior aos sacerdotes que vieram, porque eles foram protótipos nesse aspecto, apontavam, melhor dizendo, né? Apontavam para Jesus, e Jesus era de fato o sacerdote definitivo. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança de Deus com Israel, estabelecida com o sacrifício de sangue, e os sacerdotes levíticos, eles inauguraram, né, essa necessidade de comunhão, de relacionamento. Mas o sacerdócio, comparado ao sistema levítico com o Melquisedeque, já você observa que há algumas coisas interessantes. Ele surpreendeu porque Cristo destaca um sistema extraordinário, sendo ele um profeta, sendo ele, melhor dizendo, um sacerdote eterno, né? Hebreus 10, 11, 12 fala sobre esse ponto interessante. Então, vamos observar o seguinte, tá? Qual é a união? E esse ponto eu queria que você raciocinasse, não dei em sala de aula, por isso que eu falei que tinha um ponto que eu não daria em sala de aula, eu estaria falando aqui, tá? Então, qual é a união hipostática das naturezas divinas? Estou ampliando a pergunta anterior, tá? Qual é a união hipostática das naturezas de Cristo? Aí vem as alternativas. A primeira alternativa significa o conhecimento de Cristo sobre o passado e o presente? A outra alternativa seria o poder de Cristo sobre as águas e o fogo? No outra alternativa significa então a união das duas naturezas, humana e divina, numa única pessoa, sem as perdas de suas propriedades peculiares de preferência, nos atos realizados por Cristo. Bom, ora se evidenciava pelo ato divino, ora pelo ato humano. Então, nesse aspecto, como é que nós enxergamos essa união hipostática das duas naturezas em Cristo? Ela, como eu falei antes, ela completa a anterior. Então, vou dar os 3 significados e você, então, faz o seu julgamento. O primeiro significado tem tudo a ver, né, com o significado de conhecimento de Cristo sobre o passado e o presente. O outro seria o poder de Cristo sobre a água e o fogo. Ou, por último, seria a união das duas naturezas, humana, divina, numa única pessoa, sem conflitos. Seria isso, sem absolutamente contraste algum. E desse ponto, unidas em perfeição por Cristo, bom, ora ele se evidenciava a natureza humana, ora a natureza divina, mas todos eles foram atos da pessoa unida de Cristo. Então não havia conflito nas duas naturezas, seria essa. Se for essa, então anote essa. A penúltima pergunta que eu quero fazer para vocês é: quais são os estágios? Eu também falei isso aqui, mas eu dei ênfase na sala de aula. Quais foram os estágios do estado de exaltação de Cristo? Tá? Eu quero que você responda com muita perfeição. São 3 alternativas, apenas uma está mais correta, mais perfeita, para você então comparar. Tá? Então, repetindo, quais são os estágios do estado de exaltação de Cristo? Primeira alternativa, presta atenção, primeira alternativa foi ser conhecido pelos discípulos que o seguiam. Quando os discípulos reconheceram que era Jesus, isso foi um estado de exaltação? Presta atenção. Segunda, seria a forma ou o momento que a ressurreição, a ascensão, a entronização
estabelecida pela segunda vinda de Cristo, seria coerente para esses estados de exaltação de Cristo. E, por último, foi quando João Batista lhe apresenta a multidão, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seria esse aquele que foi exaltado? Então, presta atenção, vê qual das três alternativas é a correta, tá? Não tenha pressa e faça o seu melhor. Bom, a penúltima pergunta, essa não tem resposta, mas a pergunta é bem feita. Eu quero comentar com vocês alguns aspectos interessantes, que houve alguns detalhes interessantes, algumas exigências, né? E algumas, como é que eu chamaria, alguma classificação de reconhecimento de quem de fato era Jesus, o que é que ele fazia com a multidão, como ele era representado, né? Como ele foi aclamado, né? Jesus foi visto como, Mateus explica que ele era o rei dos judeus, né? O Messias prometido. Se a gente observar, a gente vai ver que a mulher samaritana grita para todos de Samaria que encontrou o verdadeiro profeta, um profeta entre nós, né? E a gente observa que, entre esses aspectos, a gente consegue compreender que Jesus ele teve três ofícios, né? Três ofícios. Tem um significado voltado assim desde o Antigo Testamento, né? Ele foi o único que obteve esses três com perfeição, né? Eu quero saber quais foram os três ofícios de Cristo, né? Quais os três ofícios? Não vou colocar a opção porque é muito fácil a resposta, tá? Só lembrar quais foram os três ofícios de Cristo, né? Se ele foi, o que ele é, o que ele será. Bom, esse ponto não está mesmo nesse tempo, né? Mas nós temos a atuação dele, como indica o livro de Mateus, né? É o rei dos judeus. Temos indicação que é apresentada como a mulher samaritana fala, um profeta entre nós, né? E tem um outro que eu vou deixar por sua conta para garantir o 10. Bom, finalizando a nossa pergunta, aqui a pergunta final que leva, claro, garante os seus 10. A pergunta é: por que é que Jesus ele falou: ninguém vem ao Pai senão por mim? Isso a gente discutiu em sala de aula. Quem foi que alcançou esse entendimento, né? Quem foi que compreendeu a real discussão desse ponto, né? Por que Jesus, ele poderia ter dito assim: ninguém vai ao Pai senão por mim, mas ele é muito audacioso, ele é muito convicto, ele é muito autêntico quando ele diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então há essa afirmação dele que vale a pena refletirmos a respeito, né, das qualidades importantes do que ele era, do que ele foi e de quanto isso pode significar para nós, né? Porque a resposta é dada a esse ponto e eu quero que você pense um pouco, reveja, repense e chegue a esse ponto, ok? Então as duas últimas para você pensar os três ofícios de Cristo, 2 eu citei, o outro você completa, e o final é: por que é que Jesus disse que ninguém vem ao Pai senão por ele, se ele estava na terra e Jesus se encontra se Jesus estava na terra e Deus se encontra nos céus, ok? Bom, então nesse aspecto aqui a gente finaliza a nossa conversa. Se tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha, me diz alguma coisa e nós vamos discutir melhor, responder melhor e entender qual é a sua dificuldade. Ok, queridos? Um abraço para você, Deus abençoe, até a próxima. Se tudo der certo, a gente se volta a se encontrar outra vez. Bom poder estar com vocês, Deus abençoe. Então, um abraço para todos que estiveram conosco, todos que puderam acompanhar. Eu sei que teve alguns que tiveram dificuldades, não puderam estar presentes em todas as aulas, eu sei disso, né? Mas puderam acompanhar da melhor maneira possível. Se alguém tiver alguma dificuldade de compreensão a respeito das perguntas que virão, vocês podem entrar em contato conosco, não tem nenhuma dificuldade com isso. Estarei à disposição para a gente trocar qualquer informação e crescer juntos, tá bom? Então, Deus abençoe. Bom, eu espero que você faça uma boa avaliação, porque o importante não é você apenas tirar notas boas, o importante é você assimilar com qualidade, né, com compreensão a palavra de Deus. Então, que essa doutrina, a cristologia, a doutrina de Cristo, né, da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, seja compreensiva na sua vida,
Que Deus abençoe você. Até a próxima, se Deus quiser.